Bom, olá, né? Com muita alegria, satisfação gigante, me sentindo um anão moral, mas na condição de um serviçal chamado, e estamos aqui batendo continência para tentar fazer alguma coisa de bom, né? Para nós, para os ouvintes, para as pessoas que vão assistir essa gravação, que possamos criar um ambiente espiritual para que, como ensina Paulo, né, a gente não fazer comum o que Deus nos deu como oportunidade sagrada. Então eu abraço ao Zé Henrique, sua esposa, a todos do canal do Orson, né? Eu tenho uma satisfação histórica, aí é uma recordação, né? A minha vida mudou muito para melhor quando espírita, ali por volta do ano de 2002, eu tinha mais ou menos 7 anos de União Espírita Mineira, federativa aqui de Minas, e a gente conhecia o Arnaldo Rocha dos bastidores ali, da escadaria, do corredor, o Arnaldo sempre rodeado e contando as histórias com aquele jeito todo especial. Mas eu, particularmente, quando eu cheguei, eu não tinha uma dimensão, eu não conseguia compreender quem que era a importância do Arnaldo Rocha na história do movimento espírita. Aí eu escutava os amigos, poxa, ele sabe tudo, ele conviveu com o Chico, ele tem muitas histórias. E eu sou natural de BH, mas meu pai é de Pedro Leopoldo. E eu, quando criança, vivi muitos momentos assim que marcaram a minha vida em Pedro Leopoldo. E lá a gente escutava as histórias de um tal de Chico Xavier que eu morria de medo, porque diziam que ele mexia com os mortos, né? E eu, desde criança, impressionável, desde criança visitado no berço por seres que falavam que era assombração, e minha mãe me ensinava desde criança o santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, para me espantar ou para me proteger. Eu tinha uma tia Lourdes, era médium umbandista, de uma envergadura moral e de uma capacidade mediúnica espetacular. Ela, quando eu ia na casa dela, tinha um santuário, e quando eu chegava, eu ficava todo emocionado, eu não entendia o que era aquilo, mas tinha uma magia. E eu me recordo ali, com uns 4, 5 anos, ela estendeu a mão sobre a minha cabeça, eu acho que eu estava com algumas questões de menino, né, de criança. Meu pai me levou para benzer. Ali eu comecei a recordar dos princípios mesmerianos. Ela estende a mão sobre a minha cabeça e fala assim, começou a rezar, né? O jeito dela, a crença. Acendeu lá as velas, os incensos, os banhos, enfim. E quando terminou, eu já me sentia melhor. Ela, com a mão na minha cabeça, disse para o meu pai, esse menino é médium. Mas os espíritos estão dizendo que ele não vai seguir a minha linha, não. O caminho dele é no caminho do Chico Xavier. É aquela turma da mesa branca. E foi interessante porque eu escutei essa frase quando adolescente, que eu comecei a procurar, buscar solução para a minha obsessão. Eu fui em diversos terreiros de Umbanda, centros, né, de Umbanda, terreiros de Candomblé, fui em muitos lugares, fui em médiuns, paguei, fiz de tudo. 80% dos lugares que eu fui, os espíritos sempre disseram, você é médium e vai trabalhar na mesa branca.
primeiro desdobramento mediúnico que eu tive foi com um moço que eu achava que era o Santos Dumont. Usava um chapéu, um bigode. E ele sentado numa mesa, ele na cabeceira de uma mesa gigantesca. Era um ambiente como um galpão, devia ter umas milhares de pessoas. Mas na mesa, pessoas escrevendo. E ele mandou que eu sentasse naquela mesa. E eu, mas para fazer o quê? O que é isso? Senta, meu filho. E quando eu sentei, passou um tempo, ficou um espaço vazio, e eis que surgiu uma pessoa que todos pararam para olhar. E com toda humildade, esse indivíduo chegou e foi sentar justo ao meu lado. Impregnado de cheiro de rosas, eu identifiquei, era o tal do Chico Xavier. E esse senhor, muito tempo depois eu fui descobrir que não era o Santos Dumont, era Eurípides Barçanufo. E assim, o tempo passou, e quando subi nas escadas da União Espírita Mineira, Rua Guarani 315, centro de Belo Horizonte, eu fui conhecer essas histórias do Arnaldo Rocha. Eu era, desde criança, chiquista futebol clube, o fanista que vocês não imaginam. Allan Kardec não queria nem saber. Era Chico. Deus na terra, Deus no céu, Chico na terra. Né? Lia, comia as biografias, li todas. Quando saía mais uma, corria atrás, lia de novo. Até que, lá por volta de 92, eu tive um desdobramento e sonhei que eu estava em Uberaba para conhecer o Chico. A história é longa, eu consegui, amigos facilitaram, mas foi a viagem que marcou minha vida para sempre. E tempo depois o chiquismo piorou, que eu fiquei fanático. Até que um dia uma pessoa que frequentava a casa espírita que eu coordenava disse que tinha um recado do Chico Xavier para mim. Eu quase caí para trás. Para mim? Eu sou sobrinho dele. E eu contei que eu frequento aqui, e ele me disse que vinha aqui, em desdobramento, o Emmanuel levava, inclusive porque finalmente eu estava pegando no tranco. Porque o meu tio falava assim, está na hora de se pegar no tranco para ver se a vida melhora, e eu não pegava no tranco. O recado é o seguinte, ele falou assim, aquele moço, alma querida, mas tem um problema, fala para ele, com todo jeitinho, que enquanto ele fala de um tal de Chico Xavier, ele deixa de falar de Jesus. Para ele pensar se a missão dele é falar de Chico Xavier ou falar de Jesus. Lembrando que o professor de todos nós é Allan Kardec. Esta foi a mensagem que eu recebi. Eu sou ovelha negra, lógico que não segui o conselho. Continuei falando dele. Mas na União Espírita Mineira eu fui descobrir que o Chico representa tanta coisa legal, mas o nosso compromisso é com Kardec. E foi o que ele levou à frente. Quando ouviu de Emmanuel a primeira tarefa, queres exercer a mediunidade com Jesus? Aí como falou um menino para mim numa juventude espírita, já sei a história do médium 3D. Eu falei, 3D? Por quê? Disciplina. Mas o Emmanuel disse, eu tenho a missão de te guiar na tarefa, na mediunidade com Jesus. Como seu guia, eu exijo que você estude Kardec. Porque no dia em que eu falar alguma coisa diferente, contrária, eu exijo
que você me deixe pelo caminho e siga Kardec. O que for diferente disso não é Chico Xavier, não é a essência da mensagem de Emmanuel, não é espiritismo, é idolatria. E aí, já antecipando algumas coisas, eu comecei a me aproximar do Arnaldo, e ele contando aquelas histórias que todo mundo já ouvia, já sabia. Mas eu vou contar um bastidor para vocês. Eu tenho trilhões de defeitos, mas uma virtude que eu elaborei no tempo, e desde criança exercitei, foi ouvir os mais velhos. Eu era apaixonado quando meu avô contava as histórias. Meu avô nasceu em 1901. Ele repetia as mesmas histórias, ele se emocionava em todas elas de novo e eu chorava com ele. Eu não sabia, eu não tinha noção que ali eu já estava colocando em prática o que viria a ser uma das minhas tarefas na Terra, ouvir os mais velhos. Quando eu cheguei perto do Arnaldo, escutava aquelas histórias, ele falava sempre muito rápido, dos gracejos, tinha hora que ele dava uma lenhada num, acertava o outro. Espírita com E maiúsculo. Pão, pão, queijo, queijo. Politicamente correto não existe. O certo é o certo. Ontem, hoje, amanhã. Em determinados momentos ele exagerava, mas era um general, você esperava que ele adocicasse como o Wallace, como o Clovis, como o Bournier, como Romanelli? Não dá. Cada um com seu estilo, ponto. Nem mais nem menos, melhor ou pior, é o jeito. Aquilo começou a me encantar, porque as histórias eu conhecia pela leitura, mas ele contava com gracejo, com vibração, com autoridade. E o tempo passou o tempo, até que, no dia junho de 2002, eu recebi a notícia que o Chico tinha desencarnado. Eu confesso, fui impactado com muitas notícias, mas a do Chico foi diferente. Não foi um sentimento de tristeza, foi algo de muito importante, mas eu não sabia explicar o que significava. O certo é que uma semana depois, eu trabalhava na Praça Rio Branco, Avenida Afonso Pena, a 3 quarteirões praticamente da União Espírita Mineira. Então, vira e mexe, eu passava por lá, dava uma fugidinha para comprar um livro, a livraria tradicional em BH. Pena que o passado fechou esse livro. Mas em frente. Eu passei na União, era uma manhã por volta de 9, 10 horas da manhã. A livraria era extensa, vazia, e eu vi um senhor lá no fundo, no balcão. Uma força me atraiu, penetrei o ambiente. Era o Arnaldo. Frio, meio do ano, ele usava um chapéu estilo Xavier. O Arnaldo gostava de usar um cachecol. E quando eu me aproximei, eu olhei naturalmente a associação inevitável, Chico desencarnou. Como é que ele está? Olhei nos olhos à distância e ele emocionado, profundamente emocionado. Eu cheguei, como nunca fiz, foi a primeira vez. Eu falei, eu posso te dar um abraço? Perfeitamente, meu filho. E naquele momento ele me apertou. Eu virei para ele e falei assim,
você me faz recordar aquela história do último dos moicanos. A galera está indo embora. Olha que maravilha, você ficou. Ele falou assim, não sei para quê. Era o jeito dele. Não sei para quê. Eu falei assim, quem sabe para fazer uma brincadeira comigo? Você conhece muita história. Ao invés da gente chorar, vamos fazer alguma coisa. Vamos homenagear o Chico. Ele falou assim, para, espírita não homenageia ninguém. Era o jeito dele. Não, você me conta a história, eu anoto, quem sabe, publica no Espírita Mineiro, a gente faz alguma coisa. Eu não sou escritor, não. Aliás, amador, de 4 costados. Carlos Costa, né? Aí, ele falou assim, não gasta papel, não. Eu falei assim, não, eu vou insistir. Você topa? Eu venho aqui, a gente marca um horário. Quarta-feira, pode vir. É o dia da reunião mediúnica, que ele chamava reunião de intercâmbio e enfermagem espiritual. Ele detestava a palavra desobsessão. Ele brigava com André Luiz por causa disso. Bom, eles são amigos, são íntimos, problema deles. Mas ele tem razão doutrinariamente, porque a gente usa a expressão de uma forma muitas vezes pejorativa ou arrogante. Porque ninguém desobsedia ninguém. E uma reunião que você vai desobsediar, você vai doutrinar espírito, isso não existe. E ele aprendeu isso com Emmanuel. Eu escutei da boca dele quantas vezes o enfermo espiritual, a gente dialoga, porque ele está precisando de um amigo, só isso. E não vai ser em 5, 10, 15, meia hora que você vai resolver um drama secular. Bom, começamos assim. Toda quarta-feira, a reunião dele começava às 7h30, salvo engano. Eu chegava lá por volta de umas 5h30, 5:45. A sala antiga, cadeira de madeira, sala multiuso. Eu chegava lá, eu falei assim, vou ganhar esse senhor. Eu ia arrumar as cadeiras. Primeiro dia que eu arrumei, quando ele chegou, ele falou assim, está tudo errado. Eu falei assim, meu Deus, eu estou... E o homem está me xingando. Gente, que saudade de tomar aquelas lenhadas, porque aquele homem me ensinou tanta coisa. Tanta coisa. Primeira pergunta que eu fiz para ele, não me esqueço. Assim, Arnaldo, responde uma coisa para mim, porque eu já abri um livro que tem aí tantas vezes, já li 300, 400 vezes, mas tem um assunto que me incomoda. O Chico foi Kardec. Ele olhou para mim e falou assim, já vi que eu vou ter muito trabalho com você. Como que você quer que uma dama seja um cavaleiro nobre, um educador, um homem racional? Aí eu vou te contar uma história. Aí ele me levou para a Espanha. Me colocou numa época, mas na verdade ele estava tratando de outra época e eu vim descobrir isso muito tempo depois. Era um enigma. De uma história verdadeira, porém, ele relocou-a. Ele posicionou no século XIX, mas ela ocorreu no século XVII para o XVIII. Mas ele me apresentou uma dama da corte espanhola, da corte francesa. Ela viveu no mesmo período em 2 lugares. Enfim, ele teve paciência, ele perdeu a paciência, mas ele me deu um curso aprofundado de história, porque ele não tinha didática. Ele me contava uma história, daqui a pouco ele me contava outra história, ele falava de um autor, ele tocava num livro e eu ficava numa ciranda maluca, sem entender absolutamente nada do que ele estava fazendo.
Aí ele falava assim, cabeça dura, hein? Leia tal livro. Depois que você lê, você volta. Leia tal livro. Na sequência, você leia outro livro. E assim, ele foi me incentivando e um filme foi passando na minha vida. Esse retrato do Wallace é muito sugestivo. Quando eu recebi, muito obrigado pela confiança, eu falei assim, meu Deus, foi tudo isso que eu vivi, um grande filme, um filme da história da humanidade, da história de indivíduos, de amigos, de família. Foi isso que o Arnaldo me mostrou. E o processo começou, nós fomos anotando. Eu estou contando um pouco da história de Chico, Diálogos e Recordações, e eu vou apresentar aqui no estúdio para vocês o Chico, Diálogos e Recordações, mas está junto o meu outro livro, que é o Chico Xavier, do Calvário à Redenção, que é uma história belíssima, é uma homenagem que foi feita para a família do Chico, a história da Maria da Conceição, irmã do Chico. Enfim, vou aproveitar para fazer o comercial, que eu não tenho... Só fazer um parênteses, Carlos Alberto, aí é aqui do Clarim esse livro, Chico, Diálogos e Recordações, né? Quem quiser está aqui facinho para adquirir o livro aqui e saber muitas histórias, né? Em detalhes, né? Eu tenho esse livro, é muito bom, realmente. Isso aí. Tem muita informação, né? Pois é. Então, tá vendo que essas pontes são importantes? A sua intervenção, ela dá um norte. Porque nós começamos a construir o Chico Diálogos e foi uma obra que se tornou, para mim, um curso, o aprendiz. Quem cresceu muito fui eu. Porque o Arnaldo, ele foi se soltando, ele foi confiando. E, inclusive, eu já contei isso diversas vezes, e eu acho que vale trazer para vocês. Porque quando o livro foi publicado, no dia 24 de junho do ano de 2006, pela União Espírita Mineira, uma festividade, foi aniversário da União, a casa superlotada. Muitos anos depois chegou o vídeo, eu fui presenteado, eu chorei. Porque na época não tinha essa história de ficar retrato aqui, filme ali. Mas tinha o trabalhador da União, da Comunicação, que gravou, jogou numa gaveta, um dia está remexendo nos alfarrábios, 10 anos depois achou um DVD, me ligou. Meu Deus! E ele não sabia que estava completando 10 anos e que eu estava inspirado a mexer nos alfarrábios. Por quê? Eu tenho muito documento, eu tenho muito material que não veio a lume ainda. E, não sei, inspiradamente, porque cargas d'água, de vez em quando acontece isso com a gente que mexe, que trabalha com pesquisa, né? Do nada alguém toca no assunto, um filme, um telefonema, uma imagem, você fala assim, pô, vou ali. Aí quando você abre uma porta, aí deságua aquela quantidade de assuntos, e aí você observa que a espiritualidade está propondo lidar com a temática. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu gosto de compartilhar esses bastidores, principalmente para a galera que está chegando, para o pessoal que está estudando Espiritismo aí, agora. Tudo que nós tratamos dentro de um contexto espírita é um diálogo entre dimensões. Então eu estava dizendo para vocês que o Arnaldo me incentivou a um curso aprofundado de história, mas mediante a formatação de um trabalho, a escrita, isso mexe, você avoca. Eu vou usar um termo cunhado pelo Jung, sincronicidade.
penso, logo existo. Somos co-criadores, o pensamento atrai. A natureza te devolve tudo que é seu e tira o que não é seu. Ponto, filosoficamente. Então, vocês imaginem o Arnaldo me contando histórias do Wallace Rodrigues Leal, que foi um grande amigo. E nós estamos reunidos em torno do nome do Wallace. Eu não tinha, sinceramente, eu não tinha nem noção quem que era o Wallace Rodrigues Leal. Eu nasci nos anos 60. O Wallace nasceu em 1924, Arnaldo, 1922, o Divaldo, salvo engano, 27, 28, o Clóvis foi naquele período. Foi uma safra, foi uma nave que estacionou com gente de muita qualidade. Eles eram contemporâneos, eles foram se reencontrando jovens. O Chico era 10 anos mais velho do que o Arnaldo. Mas a gente sabe, né, que quando a gente é novo, 3 anos faz diferença, mas depois que a gente envelhece, o que é 10 anos? Mas observe, porque eles não eram santos, eles eram trabalhadores. Eles eram enviados para cumprir uma tarefa. Eles lidavam com as questões pessoais, seus dramas, seus conflitos. Eles estavam se habilitando, eles estavam evoluindo. E observem o contexto de influências recíprocas, da interdependência que o Emmanuel apregou aí no Pensamento e Vida. Vivemos num mundo de interdependência e repercussão. Imagine você colocar tanta gente boa na mesma nave e se reencontrando em determinados períodos, num recorte histórico, em que o planeta estava sendo preparado para viver o que nunca os homens imaginaram que aconteceria, que foi inclusive profetizado por Jesus em nível moral, e que Kardec esquadrinhou de uma forma exuberante a transição. Mas vocês lembram quando o Emmanuel escreveu que o século XX representaria os últimos ais do Apocalipse? Os últimos ais, está no livro A Caminho da Luz, e que haveria uma grande ceifa. Desculpem, eu estou fazendo um adendo porque eu estou sentindo aqui que o clima está favorável para a espiritualidade atuar. E se não aproveitar nada, eu estou aqui nessa estação Pedro Leopoldo sem problema nenhum, de onde eu vim eu volto. Mas eu quero dizer o seguinte, o Arnaldo, certa feita, virou para mim e falou assim, preste atenção no livro Mensageiros, uma palestra que está esculpida lá, André Luiz traduziu. O que está acontecendo no planeta? E está escrito assim, que milhões, centenas de milhões de espíritos enfermos e rebeldes estavam sendo trazidos para a reencarnação. Bom, vide a época, era os anos 40, os anos 50. Centenas de milhões de espíritos enfermos e rebeldes sendo trazidos para a Terra. É lógico que eles não vieram no mesmo trem. Eles vão chegando gradativamente. Mas junto deles, uma minoria, porque Jesus trabalha com uma equação diferente, não é numérica, não é quantificada, é qualificada. Com 12 ele revoluciona o mundo. Moralmente, não a revolução aí da turma, é moralmente, com 12. Esse grupo que nós estamos nos referindo, certa feita o Chico dissera, ele deu até um número, que eu não tenho dúvida, que é simbólico, porque o Chico não tinha o saber total, ele sabia em parte, ele não tinha todas as informações. Uma vez que Emmanuel era sábio, ele lidava com os próprios limites do seu pupilo. Porque Emmanuel também não sabia tudo. A sabedoria vem do alto.
Então é gradação, é de acordo com a condição espiritual. Mas o certo é que esse grupo, eles vieram para fazer uma tarefa muito especial. Então vamos pensar nesse grupo chegando. O Chico, certa feita, falou do número de 70, que era uma família que tinha aportado por aqui alguns séculos antes de Jesus. Nós sabemos que Chico, Emmanuel, eles viveram nos tempos da Lemúria, na Atlântida. Certo? Para vocês terem uma ideia, o Arnaldo nos contou que das memórias do Chico, o que foi possível recuar, salvo engano, foi em torno de 5.000 anos. Ele não deu conta de mais. Num período que eles viveram na Índia, lá nas tradições, imagine, 5.000 anos atrás. Então não importa quando eles chegaram, mas eles chegaram sob o símbolo da cruz. Então eu estou dizendo isso porque eu fui treinado para ler símbolos e estudando a vida e a obra de Emmanuel e Chico Xavier, através do que Arnaldo revelou, e na verdade o Arnaldo também foi instrumento para que eu entrasse em territórios inimagináveis. Por que o Chico, na primeira aparição de Emmanuel, antes que ele identificasse o sacerdote, ou melhor, não foi o sacerdote. A primeira vez ele viu o sacerdote. Depois ele vai se expressar com uma figura de um senador, certo? Antes dele ver o sacerdote, ele viu uma cruz luminosa. A gente precisa de refletir. Por que a cruz? Então, se eu for refletir em nível externo, histórico, Jesus os recebeu sob a misericórdia para que eles pudessem se redirecionarem e se comprometerem com a causa crística. Mas se a gente fizer um esforço, pode ser que a gente encontre muito mais elementos. O certo é que a própria descrição do grupo, a apresentação, os movimentos, a participação no cenário histórico de todos eles, de alguma forma sempre gravitou em torno do Evangelho, do cristianismo. Certo? Então observe, quanta coisa a gente pode pensar da trajetória desses corações. E o interessante, quando a gente vai falar, recordar saudosamente do Wallace, que, como eu falei no início, eu procuro ser honesto intelectualmente, para que não haja margem para qualquer exaltação a vaidades, que é tudo que nós temos que deixar pelo caminho, despersonalizar a mensagem, que foi característica desse grupo. Então, se a gente observar, por exemplo, a figura do Wallace, eu comecei a falar que nasceu vejam bem, dia 11 de dezembro de 2024. Nós estamos fazendo um programa no dia 12/12, e vocês me alertaram que ontem foi aniversário dele. Eu não sabia, eu repito, não sou especialista em detalhes da vida do Wallace, mas vocês podem agora ter uma informação, que esse trabalho que vocês nos convidaram, e eu estou aqui com uma
pobre contribuição. Há uma semana atrás, nós tivemos uma comunicação na nossa reunião mediúnica de uma benfeitora espiritual que trouxe uma belíssima mensagem. E eu só fui entender o porquê da presença dela na madrugada de ontem para hoje. A irmã Clara, que é a mentora das atividades de Meimei, conforme a descrição do livro Entre a Terra e o Céu. E ontem, pasme, nós tivemos na nossa reunião mediúnica, e ninguém da casa sabia que eu viria aqui recordar o Wallace com vocês, da presença da equipe. E foi identificado com muita clareza a presença de Eurípides, de Meimei, de Arnaldo, e de uma alma que brilhava no ambiente espiritual e os médiuns não identificavam quem era. Disseram, é uma mulher, é uma alma feminina que veio comemorar algo que nós não sabemos, que veio aqui com muito carinho distribuir flores. E sem que o grupo soubesse, uma das médiuns, porque há muitos anos eu faço reunião mediúnica presencial e com médiuns à distância. Possivelmente já tem mais de 8 anos. Eu coloco o médium no Skype, porque eles batem na minha porta, eu tenho que ajudar. E a casa espírita, por exemplo, que eles operam, não atendem, ou moram em região que não tem centro espírita, eu não posso deixá-los pelo caminho. Então eu cuido à distância. E uma das nossas médiuns, que foi médium de Arnaldo Rocha, já é uma pessoa idosa, recebeu uma belíssima página poética de Irma de Castro Rocha, a nossa querida Meimei. E ao final, na verdade não foi uma página, ela psicofonou. O Arnaldo também deu o seu toque, nos incentivando a prestar atenção nas tarefas que estão batendo à nossa porta. E eu não tenho dúvida em afirmar para vocês que o projeto que vocês estão trabalhando é de um valor que vocês não conseguem dimensionar, porque é história. A história tem que ser registrada, porque o materialismo quer destruir a história e as tradições para que o homem perca a referência, e quem não tem passado não tem história. E ele se perde na ficção científica de um futuro que ainda não foi escrito. Esse é o pulo do gato. Basta um pingo na letra para vocês entenderem o contexto inteiro. Então, observe, eu me encantei quando estive em Matão, porque eu contei a história que Chico Diálogos e Recordações foi publicado em 2006 pela União Espírita Mineira, que relançou, foram 3 edições e venderam mais de 20 mil livros na época. Chico Diálogos conseguiu quase empatar a venda do Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre foi recorde na União. E a União Espírita Mineira vendia livro, mas era um troço absurdo da quantidade, como que ficava aquela livraria na feira que ocorria no final do ano. E o nosso livro vendeu muito, porque ele tinha chancela de 2 figuras extraordinárias da história do Espiritismo em Minas. Arnaldo Rocha e o presidente da União Espírita Mineira, que prefaciou o livro, Honório Onofre de Abreu, que nasceu lá na década de 20 também. Então, observe,
como que, com o passar do tempo, a gente vai esquadrinhando, você vai cartografando a história, e todas as vezes que você repassa, você encontra mais elementos que são libertadores, que são transcendentes. Por isso eu tenho muito cuidado quando eu faço uma entrevista, uma live, porque o que eu entendo ser mais importante não são as informações, é o que está por trás delas. É o ambiente, é o magnetismo, é a transcendência que nós podemos estabelecer a partir do nosso interesse e a conexão com aqueles que nos secundam. Isso é arte, isso é poesia, isso é espiritualidade. E o Wallace foi uma pessoa, ele foi, além de espírita, e por que não dizer, antes de ser espírita, ele realmente foi um homem multitalentoso, e não só portador da cultura humana, mas dos valores do espírito. E aqui em Belo Horizonte, nesse mesmo grupo, e por sinal, sintonizados, inclusive até com as vibrações franciscanas, e não foi à toa que eles também se envolveram com o abraçar do Pietro. Eu me refiro a Rubens Costa Romanelli, que foi um espírito da mesma envergadura. Não estou comparando, mas estou tentando traduzir para vocês como que é gostoso, como que é diferente, como é saboroso, como é acalentador a gente entrar na sintonia desses espíritos que foram artistas, que foram tradutores, que foram escritores. O Wallace fez filme. O Romanelli, eu tive a oportunidade de conhecer uma figuraça do movimento espírita, que foi o maestro do coral, do mais famoso coral espírita do Brasil, que eu tive a honra de assistir belíssimas apresentações, o coral do Grupo Sheila, Rua Aquiles Lobo 52, bairro Floresta, Belo Horizonte, Luiz Aguiar. Procurem aí na internet. Luiz Aguiar, essa história é ótima. Eu fui fazer uma palestra de evangelho na casa, e no caminho, eu comecei a me recordar do Arnaldo, lembrei do Clóvis, fui lembrando dos nomes, eles foram... Médium é um problema, porque você não sabe quando você está lembrando ou quando você está vendo. E eu fui, na minha retina psíquica, foram passando fotos, eu falei assim, gente, que filme é esse? Os Amigos para Sempre. E aí eu vou chegar lá, vocês vão entender um aspecto extraordinário, que passou a ser o dístico das minhas palestras. E eu sempre ouvindo um coro, vozes infantis, cantando. A música extraordinária que está esculpida no livro Ave Cristo. Aquela música que o cristão Apio Corvino, que na verdade não é o Apio Corvino velho, e eu tive que falar isso até para o meu amigo Divaldo. Divaldo, você está contando a história, você está falando que o Bezerra... Não, Divaldo, Quinto Varro não é Bezerra. Quinto Varro, prestem atenção, o pai de Tassiano Varro, do livro Ave Cristo, ficou conhecido na história como Frei Pedro de Alcântara, que, por sinal, ele era o pai de uma personagem, de um romance que foi escrito por Wallace Rodrigues Leal. Agora eu não me recordo o nome dele,
porque tem tantos anos que eu escrevi sobre, mas é o pai da personagem Gala, a cristã, a personagem principal do romance Esquina de Pedra. O pai da Gala é o pai, o mesmo pai do Tassiano, algumas décadas antes, quando eles viveram em Roma e depois foram para a região das Gálias. É um romance extraordinário. E o Wallace Rodrigues Leal é o personagem central do romance que, vamos fazer uma conta rápida aqui, próximo de 1600 anos depois, ele escreveu, ou psicografou, como queira, o romance Esquina de Pedra, que conta a história dos cristãos dos primeiros tempos, mas, salvo engano, na região da Turquia, e não mais na região anterior, quando viveram nas Gálias. É o mesmo grupo. Só que, agora, no romance que o Wallace escreve, que foi um período que precedeu ao Concílio de Nicéia, que remodelou, que redirecionou a história humana a partir da escolha política de Constantino, no que remonta à proposta do Cristo. Falam que Constantino fez o cristianismo a religião oficial. Não foi Constantino, foi mais à frente. Mas ele adota a proposta do Cristo como causa própria. Isso mudou o contexto da época. E esse grupo estava ali, participando. E tem a história dos 40 martirizados. Essa história é extraordinária para vocês divulgarem, né? E divulgam muito bem, eu sei disso. Mas nós precisamos de estudar, porque esse grupo estava ali. E nós vamos encontrar o soldado Prisco. Ele tem um primeiro nome que agora me fugiu. Prisco é o segundo nome. É um soldado romano que vive um romance com a Gala, que é a personagem central. Gala é o Wallace Rodrigues Leal. E o Prisco é o nosso saudoso amigo Arnaldo Rocha. É Licínio Prisco, viu? Licínio Prisco. Isso. Muito obrigado, Licínio. E observe que interessante, porque no Ave Cristo, décadas antes, ele foi levado ao martírio, porque aquele grupo, você vai encontrar aqueles corações que já estavam numa faixa evolutiva à frente, como, por exemplo, eu citei o Quinto Varro. Mas quem era o instrutor do Quinto Varro? Era o Apio Corvino, o velhinho, que deu a vida para que ele saísse de uma trama na qual ele seria assassinado. Então, Apio Corvino troca de roupa com ele, os documentos, e dá a vida para que ele se libertasse. O Quinto Varro ainda não estava na condição de dar a vida, porque ele vivia um drama, ele foi traído pela esposa. Estão lembrados? Eu não quero dar um spoiler que os meninos falam, né? Eu não vou contar o final do filme. Mas é interessante a gente refletir, porque eu estou falando de um grupo que estava ali vivendo uma trama humana. Eles não eram santos, eu bato sempre nessa tecla. Eles viviam eles eram espíritos vivendo uma experiência humana. É diferente quando queremos viver uma eternidade humana, esquecidos que somos espíritos.
E dentro desse contexto, Wallace estava ali como um jovem, como Eurípides Barçanufo também. Aí a gente pode, e eu não vou aqui ficar listando os nomes, porque senão nós vamos ficar o evento todo falando do livro Ave Cristo. Mas o certo é que a gente já observava naquele cenário aqueles que estavam mais à frente, os que estavam em condições medianas, e aqueles que ainda apresentavam os caracteres da rebeldia, como filhos de Caim. Filhos de Caim, que destroçamos a vida de Abel. É o símbolo da raça adâmica, conforme caracteriza Kardec no livro A Gênese, os Milagres e as Predições. Nós, das tradições judaicas, cristãs e espiritistas, não podemos esquecer que Jesus dissera, quando falou para os fariseus: vós tendes por pai o diabo, assassino, homicida desde o início. Nos rebelamos contra Deus e viemos para a terra. Observem que legal, Emmanuel, sob a tutela de Paulo de Tarso, conta Clóvis Tavares no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, numa belíssima página de Néio Lúcio, falando do encontro de Públio Cornélios Lentulus na Via Ápia com Paulo de Tarso após a desencarnação da Lívia. Ele, constrangido, choroso, a vida perdeu sentido para o senador. E Paulo de Tarso vai fazer um atendimento fraterno. Ele, na liteira. Paulo, calma, calma. Tudo vai dar certo. Mas você vai ter que se reposicionar. Você vai ter que se redirecionar. Gente, se deixar eu fico aqui até amanhã de madrugada. Mas isso é extremamente fantástico, maravilhoso, espetacular. Porque aqui, eu já, inspiradamente, entrei na faixa paulina. Porque Paulo, conforme escreveu Néio Lúcio, tem uma missão com Jesus de cuidar daqueles que desconhecem o Evangelho? Não, daqueles que conhecem, mas não vivem. Significa dos rebeldes, dos indiferentes, dos idólatras, dos materialistas, que conspurcamos as religiões durante os tempos e costumamos cometer o mesmo crime com o espiritismo. Quando ufanamos, quando corrompemos, quando mitificamos, quando adulteramos a própria doutrina espírita, num comportamento repetido de outrora. Aí você observa, eu comecei a contar a história do maestro, Rubens Costa Romanelli, que me disse, quando eu terminei a palestra: você não foi quem fez a palestra, foi Romanelli, porque eu conheço mais do que ninguém. Eu nunca me senti tão emotivo, tão doce. Eu senti Romanelli no meu coração. Aí ele me contou uma história. Eu já contracenei com Romanelli no teatro da TV Tupi, aqui na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta, Belo Horizonte. Romanelli foi um ator na galeria de Mário Lago, de Lima Duarte, que eu também já contracenei. Mas Romanelli não quis seguir essa carreira. Ele dizia: a minha vida é a escola, é educar as almas, é prepará-las para o Cristo. Romanelli, Wallace, Clóvis recepcionaram Pietro Baldi. Essa história, ela tem um simbolismo que daqui a muito tempo nós vamos entender, inclusive os espiritistas puritanos ou puritanistas.
E eu não quero aqui fazer qualquer apologia à obra do grande Pietro Baldi, porque não é a minha especialidade. A minha trajetória é Allan Kardec. Mas não foi à toa que esse grupo se reuniu em Pedro Leopoldo. Eles são cristãos que estão caminhando no tempo, reencontrando de várias formas, mas sempre priorizando o trabalho da virtude, da sabedoria, da cultura. E quando eu falo cultura, eu não estou me referindo à cultura de massa, à cultura popular. Eu estou falando do cultivo da alma, como era trabalhado na Grécia Antiga. A palavra cultura é cultivar a alma. E eles fizeram como poucos. Então, observe, nós associamos aqui rapidamente Clovis, Romanelli e o Wallace. Existem outros que entraram numa faixa vibracional dentro de um plano de elaboração de um Francisco de Assis, que o Chico transitou tão bem. E, aliás, o Chico se torna embaixador de tantas dimensões, mas é importante a gente entender de tantos portais filosófico, da ciência, do evangelho, da beneficência, da caridade, da vivência em família, Gente, Arnaldo Rocha me contou uma história, salvo engano, ela está no livro Chico Diálogos, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Eu leio esse livro e falei assim, eu não sabia que eu tinha escrito isso. Meu Deus, essa página não me recordava. Eu me sinto um estranho, fora. É um peixe fora d'água quando eu entro dentro de um livro que não foi meu, que não é meu. Porque são recordações de Chico, são recordações de Arnaldo Rocha, são recordações de Emmanuel. O Carlos Alberto, livro, pois não. Carlos Alberto, só fazendo um parênteses, né, talvez, não sei se vai mudar o assunto, tem uma passagem no livro Meimei, Vida e Mensagem, que do Wallace, né, que ele descreve que ele trouxe aqui para Araraquara o Pietro Baldi, não sei se você conhece essa história, ele trouxe para cá, o Pietro Baldi fez uma palestra aqui no Centro Espírita Obreiros do Bem, que é o centro que a gente frequenta aqui, e que o Wallace frequentava também. E o Pietro Baldi, que conta, que diz que quando ele toca o Wallace cumprimentando, ele diz que tem uma lembrança de Wallace lá em Gúbio, próximo de Assis, a região que Francisco de Assis viveu, e que ele teria vivido ali naquela região. Então, você citou agora aí, eu só fazendo esse parêntese para talvez acrescentar alguma coisa. Né, Marcinha, tem alguma coisa que você queira colocar? Meu microfone. Não, acho que não tem nada a acrescentar, acho que ele podia seguir com o raciocínio dele, né? Tá. Porque eu estou vendo, talvez ele mude agora, então só aí para deixar registrado. Okay. Não, sim, nós estamos tentando traduzir o mesmo sentimento, né? A mesma vibração. Eu estava tentando dizer o seguinte, que a gente segue as linhas evolutivas, os caminhos energéticos, dimensionais, como queira a linguagem que possa ser adaptada, de acordo com as preferências, as condições. E eu não canso de dizer que, na minha interpretação espírita, aí eu estou falando eu estou trazendo uma opinião,
Quando os espíritos falam que nós temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio ele tem a ver com a nossa condição espiritual, eu costumo dizer que não existe livre-arbítrio pleno se ele não for outorgado por Deus. Nós julgamos poder fazer tudo. Mas é simples entender quando o Emmanuel fala que a mente é um campo da consciência desperta. Nós só transitamos naquela faixa que foi descoberta. Senão, você não vai transitar. Você não enxerga, você não tem oxigênio, você não tem alimento. Você não vai ter apoio. A irmã Clara, aliás, Calderaro, no livro que eu citei, Entre a Terra e o Céu, ele fala sobre as influências espirituais. Nós somos influenciados por todos os reinos. Do mineral ao arcanjo, nós recebemos influência. Então, observemos bem. Conforme, então, o nosso mundo mental, a gente estabelece. Vou parafrasear Jesus. A gente pede, a gente bate, a gente busca. Pedi, obtereis, buscai, acharei, bater, abrir-se-vos-á. Mas Jesus começou falando sobre pedir. Então, quando você elabora com virtude, você primeiro pede. Você não se arvora. Você pede passagem. E o pedir passagem para as frentes superiores é um pedido muito diferente. Ele parte do coração. E o Wallace, por exemplo, o Caibar Schutel, observe, não foi à toa que eles estavam, de alguma forma não, eles estavam juntos no mesmo projeto aí na região de São Paulo, na divulgação da doutrina, lidando o Caibar Schutel com os sofredores, com a farmácia. Olha, vamos começar a esquadrinhar um Caibar Schutel que dialogava com Eurípides Barçanufo, com Bezerra de Menezes. Viveram em épocas diferentes? Não. O contexto histórico é o mesmo. E só de falar deles, eu estou dizendo assim, do fundo do meu coração, eu faço live todo dia, gente. Eu faço um evangelho todo dia com o meu grupo. Eu faço entrevista para todo lado. Mas eu quero dizer, do fundo do meu coração, que eu estou extremamente feliz de estar aqui com vocês. Porque eu não estou tratando de qualquer assunto. Aliás, todo assunto é importante. Mas é uma história que precisa de ser fomentada. Aqui eu estou disponibilizando um estúdio aqui ao fundo, a famosa carta do Chico para o Wallace, que está contida no livro Meimei, Vida e Mensagem. Esse livro, que eu ainda vou conversar com a diretoria do Clarim, se eles topam fazer alguns ajustes, porque tem alguns erros históricos, porque o livro foi publicado depois da desencarnação do Wallace. Então, os amigos que ficaram de revisar, eles não tinham os elementos para fazer os ajustes. E todo livro, o meu livro, publicado há tanto tempo, vira e mexe, tem um ajuste a ser feito. E como pesquisador, eu tenho compromisso com o fato, e não com a narrativa, para não relativizar. Perceber? Fonte primária. Todas as cartas da Meimei estão digitalizadas no meu computador. As cartas que estão publicadas aqui, escritas de próprio punho, elas não foram psicografadas. Arnaldo Choroso, Chico também, porque ele chorava com as lágrimas dos outros também. E Meimei chorando lá de lá. Imagine que festa de lágrimas. Meu sozinho, meu Naldinho, meu cigano, meu mico, meu... Aqui no alto, eu tenho um diário. Aqui no alto dessa prateleira.
um diário que foi presenteado para a irmã de Arnaldo Rocha, Dona Ruth, a irmã mais nova do Arnaldo, que foi amiga da Meimei. De todos, ela que foi a mais próxima de Meimei. Então ela me contou histórias extraordinárias. Inclusive, foi ela quem me disse que a Meimei era muito brincalhona. Todo mundo que gostava de ficar perto dela, porque ela sempre tinha histórias. E ela tinha uma veia artística. Fazia teatro, eles penduravam lá, fazia cortina, tudo improvisado. Na época não tinha rede social, não tinha tablet, né? Eles tinham que encontrar uma forma de se divertir. E Meimei sempre que era diretora das peças. Era uma devoradora de livros. Isso eu escutei do Arnaldo, o Wallace escreveu, mas foi muito diferente escutar da Dona Ruth, velhinha, pequenininha, dá vontade de você pôr no colo, levar para casa. Passou uma tarde, eu passei uma tarde com ela, junto com Moira Toffani Rocha, a filha de Arnaldo, que me levou para conhecê-la, e ela me contou uma seguinte história, que Meimei tinha mania de colocar apelido nas pessoas. Então, todo mundo tinha um apelido. Meimei olhava para uma pessoa e falou assim, o apelido dela é esse. E ela era muito criativa, e todo mundo gostava dos apelidos que ela inventava. Extraordinário, Dona Ruth contando, Meimei relatando sobre os seus dramas femininos, seus conflitos, caso ou não caso, compra a bicicleta, estou apaixonado com ele. As duas saíram 2 dias antes do casamento para fazer compras. Extraordinário. Escutar esses bastidores, sabe? E o desafio do Arnaldo em casar, aqui ele não contou, ele passou pano. O Wallace anotou um detalhezinho, porque são almas nobres, e agora eles desencarnaram, o problema deles eu posso contar. O Arnaldo enfrentou um problema para casar com Meimei, porque ela era doente, ela tinha uma saúde frágil, desde criança. E a Dona Maria Ramalho, a mãe do Arnaldo, brava, autêntica, não pensava 2 vezes, não aceitou o casamento. Porque disse, ela vai morrer rápido. Você não pode casar com alguém que você sabe que está prestes a morrer. O Arnaldo enfrentou, e isso não consta aqui. A mãe não foi no casamento, retalhando. Aqui o Wallace anotou que Arnaldo disse assim, que Meimei, mamãe, disse o Chico, tinha contas a acertar. Olha que bastidor extraordinário. Então a Dona Ruth me contou assim, o povo fala que Meimei era santa. Ela era santa para mim, que eu era amiga dela. Mas ela era uma alma que estava aqui como qualquer um de nós, lutando para ter uma vida melhor. Tanto é verdade que ela não podia ter filhos. E ela tinha um filho imaginário. Essa história o Wallace relatou aqui, nessa obra. Eram crianças que, na verdade, ela se conectava do lar da bênção, do mundo espiritual, da descrição do livro Entre a Terra e o Céu. Porque eles tinham compromisso com crianças carentes. Porque no passado eles se comprometeram, como o Wallace também. E não foi à toa que o Wallace se envolveu ou iniciou uma tarefa com as crianças, com o enxovalzinho. E não foi à toa que Emmanuel informou para Chico que quem tutelava a obra do Wallace era Lívia. Quem era Lívia? A esposa do senador
Públio Lentulus, ou Públio Cornélios Lentulus, para pronunciar correto, e mãe da Flávia, que era Chico Xavier, que teve a hanseníase, que teve a experiência com o enceguecimento. E aí eu pulo um século do romance há 2000 anos, eu volto para o Ave Cristo, vocês vão se lembrar que a Lívia, agora uma outra Lívia, uma menininha que foi achada pelo afinador de instrumento, o ex-escravo Basílio. Essa menininha, Lívia, de novo Chico Xavier, e de novo teve problema, perdeu a visão. Agora eu não vou fazer spoiler, leiam o livro ou releiam. E aí vocês vão fazer uma conexão. Essa parte o Wallace registrou, porque ele publicou a carta aqui. E eu vou contar esse detalhe, porque muitos não sabem, que não conhecem a nossa obra, o nosso trabalho. Mas vamos lá, é rápido. Nós vamos encontrar Basílio, o afinador de instrumento, o nosso benfeitor Emmanuel, que 50, eu acho que vai dar 70 anos antes, ele foi o escravo Nestório do livro 50 anos depois. Aqui nós estamos fazendo uma trajetória, tá? E se deixar, eu cito aqui várias reencarnações do Emmanuel, deixando algumas de lado, que eu vou soltando as pílulas aos poucos. A próxima que eu pretendo é do Brasil do século XIX, que o povo não sabe. Mas prossigo. Nosso companheiro Basílio cria essa menina. E ele, a esposa dele desencarnou, então ele era um homem que não casou de novo, certo? Então ele criou essa criança, porque ele teve uma filha que se chamava Lívia, que morreu junto com a esposa. Olha que coisa. Então um dia ele está passando pelo campo, encontra uma criança, um bebezinho abandonado. E ali ele recolhe essa criança, adota e batiza com o nome da filha que morreu. Percebam? Essa menina cresce e lá no futuro, olha a nave estacionando aí nos lugares e as almas se reencontrando. Tassiano Varro, Arnaldo Rocha, encontra essa menina, essa moçoila, já era uma mulher, brincando na beira de um lago. Lívia. E o interessante, porque ele viajou para a região que ela morava, para cuidar da saúde da filha, de nome Blandina, uma menina que tinha uma saúde muito frágil. E quando os três se reencontram, na beirada de um rio, aí vocês vão acessar a obra Ave Cristo, é sensacional essa passagem, eles se encantam. É um reencontro extraordinário. E essa mulher ficou tão extasiada com aquela menina que tocou o coração como se fosse uma alma muito conhecida, uma menina que poderia ser inclusive sua filha. Resolve levar os dois para conhecer seu pai. E são abraçados por nada mais, nada menos do que Emmanuel, Basílio, o cristão. Os olhos se sensibilizaram, né? Os cílios piscaram, a paixão ressurgiu, o amor puro, revigorado, agora na condição não mais de Plínio Severus. Olha o dado, romance há 2000 anos, não mais Plínio Severus, filho de Flamínio Severus, aquele senador que era amigo de Públio Lentulus. Lembram do primeiro capítulo do livro, em que os dois estão deitados no triclínio, conversando sobre as questões de Roma? Pois é, ali tinha um jovem, Plínio Severus, que depois se enamorou, apaixonaram, casou Plínio Severus e Flávia Severus.
ou Flávia Lentulus, perdoe, Arnaldo e Chico. 200 e tantos anos depois, Tassiano encontra de novo com a Flávia, agora com o nome da mãe, lá daquela época, Lívia. Só que Tassiano era casado. A esposa de Tassiano o traía, como o pai também foi traído pela mãe do Tassiano. As tramas das trevas. E a nossa Lívia era casado com um personagem, deixa eu buscar aqui, Marcelo Volusiano, recordei. Ele era um aventureiro da vida. Ele gostava de seguir os circos. E ele abandonou a esposa. Nas juras de amor, a possibilidade do namoro surgindo, olha só que perigo. Eis que Tassiano propõe algo de muito especial, querendo, inclusive, quem sabe que a Lívia pudesse ajudar a cuidar da sua filha tão frágil, Blandina. Aí tem uma cena que é uma das mais significativas da história desse grupo. Na minha opinião, e ela não tem tanto a importância, a não ser para mim. A criança brincava ao longe, narrou Emmanuel, brincando no lago, e os dois conversando na praia, quando ele propõe um relacionamento. Aí tem uma fala da Lívia, busquem lá. Eu coloquei no Chico Diálogos e Recordações, porque é um recorte tão apaixonante, tão libertador, porque a Lívia diz assim para ele, não literalmente, mas ela informa, relembra, talvez com o coração apertado, que os dois tinham compromissos morais. Ela tinha compromisso moral com Marcelo, que embora tenha abandonado, ela não sabia se ele ia voltar ou não, e se ele voltasse. E no caso, Tassiano ainda era casado, então era impossível. Eles não poderiam se comprometer. Aí ela usa a seguinte frase, que eles não poderiam conspurcar a mente de Blandina com exemplos equivocados. Ela renuncia, e ele entende, e os dois fazem então um pacto. Continuemos amigos. Só que aí vem a frase profética, e para quem gosta do Apocalipse, é meu caso, extraordinário. Ela diz assim, em face isso, oremos. Ela não fala a Deus, oremos aos deuses, porque ela dá uma ajustada, porque ela viu que o outro companheiro tinha outros princípios. Encontrar-nos-emos em Blandina no futuro. A história do Espiritismo no Brasil, e quem sabe a história do Espiritismo no mundo, tem uma das histórias mais extraordinárias de amor até então registrada. É o amor de Tassiano, não mais, Arnaldo Rocha e Meimei. Porque ela volta do túmulo e mostra que para o amor, o túmulo não é intransponível. Ela se materializa na frente de tantas pessoas, não foi um fenômeno da vidência. O perfume Chanel sentido em todo o ambiente do grupo Meimei, e ela dá um beijo no marido, é verdade. E os dois se reencontram em Blandina, Chico e Arnaldo, pois foi
Ali no mês de outubro, 1946, ela tinha desencarnado em setembro de 46, e em outubro, Arnaldo, que tinha perdido 20 quilos, o Wallace registrou. Estava depressivo, sofrido com a morte de Meimei, Irma de Castro Rocha. E ele vai encontrar com Chico Xavier na Avenida Santos Dumont, subindo da Praça da Estação na direção da Praça da Rodoviária. E nunca mais a vida foi a mesma para eles e para nós, que estamos aqui recordando esses fatos. Profecia se cumprindo, valores morais sendo enaltecidos. O Wallace foi extremamente sensível, meus amigos. E a dona Ruth eu citei porque foi ela quem deu a ideia que o Arnaldo Rocha deveria registrar a história de Meimei. E o Arnaldo, irmã mais nova, não deu ouvido, sai para lá, não vou gastar papel. Aí ela insistiu, bateu na porta do irmão mais velho, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, Geraldo Rocha, o irmão de Arnaldo. Geraldo, ele tinha o apelido de Major. Convence Arnaldo para que Arnaldo registre a história de Meimei. E o Major teve uma intuição. Ele deu uma telefonema, diziam assim no passado. Pô, Wallace, você escreve tão bem, Arnaldo gosta tanto de você, quem sabe você não vai convencer aquele homem turrão a contar a história de Meimei. E assim, eu estou contando para vocês um bastidor extraordinário. Lá pelo ano de 2013, que eu fui passar a tarde com a dona Ruth, a velhinha querida, ela me entregou um caderninho e disse assim: as minhas filhas insistiram para mim escrever algumas coisas sobre a minha querida e saudosa Meimei. Eu fiz. Mas eles disseram que isso aí não ia chegar em lugar nenhum. Moira falou que você viria. Quem sabe você vai saber fazer uso disso aqui. Quem sabe pode ter alguma valia. E novamente, eu estava diante de um ancião, de uma senhora, ouvindo histórias, como ouvi de Arnaldo. Muitos anos depois fui ouvir de Cidália Xavier histórias. Eu chego na condição de dizer para vocês, nós precisamos de pessoas como o Wallace, como vocês estão fazendo. Nós precisamos de muita gente que possa registrar histórias, porque isso não pode ir para o túmulo. Eu lembro quando o Arnaldo Rocha me entregou os originais do livro Ave Cristo, ele me entregou o pacote e falou assim: abra quando chegar em casa. No meio do caminho encontrei com a minha esposa, na rua Curitiba, esquina com Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte. Eu tinha saído da União Espírita Mineira. Era um papel pardo, aqueles envelopes antigos. Quando eu entrei no carro, um cheiro de rosas foi percebido pela minha esposa. Ela falou assim: que perfume é esse? Eu falei assim: sei lá. Eu falei assim: meu Deus, o que tem aqui dentro? Eu puxei. Era o original, não psicografado, porque não foi psicografado, foi ditado. E eu tenho tudo aqui registrado, digitalizado. Emmanuel ditava e o Chico escrevia com uma letrinha desse tamanzinho, uma letrinha redondinho que as mulheres hábeis, bordadeiras, como Chico bordava e pintava, conseguem o que os homens brucutus costumam rasgar os papéis. E ali estava a história desse grupo. E eu conto uma outra história para, quem sabe, encaminhar para o fim, porque eu não quero cansá-los.
Certa feita, Arnaldo Rocha falou para o Chico: Chico, Emmanuel está por aí? Não, pelo menos não estou registrando. Tem muito tempo que Emmanuel não escreve um romance. Será que não tem um projeto por aí que possa contar mais histórias daqueles tempos do cristianismo? E quem sabe, contar também bastidores do mundo espiritual, como é que funcionavam as coisas naquela época. Passou algum tempo, o assunto morreu. Parece que 1 mês, 2 meses depois, Chico, em tom grave, falou assim: Naldinho, fala gostosura. Eles chamavam um ou outro de gostosura. E a turma da atualidade, gostosura era o nome de uma bala, tá? E foi um apelido cunhado por Monteiro Lobato naquela época, passando a chamar as pessoas agradáveis de gostosura. Explicado? Sem polêmica? Continuando. Fala gostosura. Emmanuel mandou um recado. Lembra aquele dia que você levantou aquela situação? Ele falou que você foi muito feliz, você captou intuitivamente, porque o projeto já está quase pronto. Em breve vamos começar. Qual o projeto, Chico? Do novo livro do nosso benfeitor. Aí Arnaldo ficou muito feliz. Passou mais algum tempo, Chico virou para Arnaldo e disse: Arnaldo, nós precisamos de nos reunir, porque Emmanuel vai começar a escrever o livro. E ele falou que você deve estar presente, porque ele vai contar a história, a nossa história, a história do nosso grupo. E assim ele escreveu as primeiras linhas do livro Ave Cristo, que eu repito, ficou na minha mão por um bom tempo, até que, circunstancialmente, o destino deu um outro prosseguimento e ele foi parar na Federação Espírita Brasileira, que na época eu defendia que deveria ser mesmo. Mas isso não vem ao caso, é uma outra história. O certo é que, se esse livro ainda existe, lá nos arquivos da Federativa, porque historicamente ela perdeu todos os originais, eu não sei. E nem tenho curiosidade em saber. O certo é que eu recebi o legado de Arnaldo Rocha de mais de 70 livros que foram prefaciados por Chico Xavier para ele, Naldinho, meu querido companheiro. Era assim que o Chico presenteava os seus amigos. Lançado um livro, ele encaminhava a primeira edição autografada como uma missiva luminosa para estes corações, para que eles jamais perdessem a conexão com o trabalho que cada um tinha que realizar. Certa feita, um deles falou assim: Chico, eu vou ter que mudar de cidade, não vai dar para a gente estar junto. Ai, meu coração está doendo. Aí o Chico disse: você, para onde está indo? Vai continuar exercendo a tarefa do Evangelho? Sem dúvida. Então, meu filho, vá com Deus, porque morão junto não faz cerca. Cada um tem que ir para a sua parte, fazer a sua tarefa. O importante é que para o amor não existe distância. As dimensões não são capazes de separar as almas que se iluminam, que brilham à luz, que seguem Jesus. Como tão bem fez, exemplificou com humildade o Wallace Rodrigues Leal, Francisco Cândido Xavier, Clóvis Tavares, César Bornier, e tantos corações que, se nós formos listar, o Jaime, o cunhado do Wallace, o Nuremberg, o Hollenberg, para ser fiel. E para encerrar mesmo,
aquele dia que eu contei que estava com o envelope do livro Ave Cristo, que o meu carro, a minha esposa identificou o cheiro de rosas, Arnaldo Rocha me contou uma história. E que ela fique registrada, pois tem a ver com a própria história do Espiritismo. E repito, eu sou um anão moral para falar desse assunto. Ele disse assim, lá nos anos 50, quando o livro foi encerrado, fechado, datilografado e enviado a datilografia, assim dizia, né? Para a Federação Espírita Brasileira, para a revisão do então presidente na época, não é? Que me foge o nome dele, que foi o... Meu Deus, deu um branco. Livro Testemunhos de Chico Xavier. Sueli Caldas Schubert publica as cartas de Chico Xavier para o presidente da Federação Espírita Brasileira. Você se lembra o nome dele? Bate um Google aí, daqui a pouco você me responde. Mas, continuando, eu não posso perder para a memória, então eu vou correr aqui para ver se eu respondo antes de você pesquisar. Mas, continuando, o nosso Chico falou para o Arnaldo, Arnaldo, está aqui de presente, você vai ser um guardião do manuscrito, Ave Cristo. Depois eu mando para vocês o prefácio, ou melhor, o frontispício do livro Ave Cristo, com a dedicatória de Chico para Arnaldo Rocha, falando do livro, que era o livro da vida deles. Ele disse assim, vai passar muitos anos, lá no grande futuro, eu não estarei mais aqui. Você terá a missão de contar as nossas coisas. Assim, carinhosamente, eles falavam das histórias do passado, da relação que eles tiveram em nível doutrinário, a seriedade, o compromisso moral, como dois grandes amigos. Lembrando que o Arnaldo casou pela segunda vez e o Chico foi o padrinho do casamento com a dona Neuza Toffani Rocha. Mas vai chegar um tempo que você terá que contar as nossas coisas. Muitas pessoas vão te procurar. Muitas pessoas vão querer saber. Saiba do seu compromisso com Emmanuel. Quantas coisas não podem vir a público. Mas vai chegar um tempo que você vai identificar que poderá falar de alguns assuntos. Vai aparecer um jovem que do nada você vai confiar as nossas coisas. Quando o livro foi publicado, tempo passou. Nesse dia que ele me entregou o pacote, ele virou para mim e falou assim, cachorrão, Tassiano lidava com os cães. Carinhosamente ele me chamava de cachorrão. Cachorrão, agora que eu me lembrei que Chico fez a previsão, e eu te contei muita coisa. Eu vou embora. Não esqueça do seu compromisso. Seja digno, como eu tentei ser durante tanto tempo. E todas as vezes que você falar sobre esse assunto, lembra de Jesus e seja verdadeiro com Kardec. Assim você terá o amparo devido para prosseguir na direção do seu testemunho, porque ele vai vir também. Como todos os cristãos, temos que dar a prova que amamos a Deus e que estamos dispostos a transformar, a confessar os nossos erros e sermos pessoas melhores. Assim, eu deixo esses comentários, essas recordações com muito carinho, mas eu disse que eu voltaria no final para dizer:
que em tudo que eu faço, desde aqueles tempos, eu termino as minhas contribuições recordando deles, sempre, os cristãos dos primeiros tempos. E hoje, com muito carinho, recordando o Wallace, Ave Cristo, Ave Cristo. Os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Eis o dístico. Ave Cristo, muito obrigado. Confesso, não sou especialista para falar do Wallace, mas vim aqui tentar entender o porquê fui convidado. Por que que eles nos visitaram na reunião mediúnica? Para falar de flores, para recordar dos amores. E eu vim aqui na condição de um servidor, desejando que Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês prossigam e, se puder, quem sabe um dia a gente possa recordar. Diálogos e recordações. Diálogos e recordações com Jesus. O primeiro livro, eu só fui entender isso depois. O primeiro livro publicado por Manuel da Nóbrega, Diálogo e a Conversão dos Gentios. E eu não sabia que esse era o estilo literário do século XVI. Diálogos, personagens, alguns reais, outros fictícios. O Arnaldo me mostrou isso, dizendo: você entendeu agora de quem que é o livro? Quem coordenou o projeto? Emmanuel coordenava todo esse grupo. Então, Emmanuel, para nós, é um pai espiritual, que eu respeito como sem palavras. Emmanuel, para nós, é um grande pai espiritual. A gente pode dizer aqui, olha, no Ave Cristo a gente tem Arnaldo Rocha, Chico Xavier, a Meimei, o Emmanuel, o Bezerra, o Wallace, o Honório Abreu, está lá também, não é? O Eurípides Barçanufo, irmãos do Chico Xavier, né? José Xavier, Geni Xavier, Lucila Xavier. Então, a gente pode concluir que o Wallace faz parte desse grupo, desses espíritos que você chama aí de amigos para sempre, coisas desse tipo? E dos amigos, vamos dizer assim, dos mais sensíveis, de todos são muito queridos. Basta observar como que o Chico tratava. Lógico que o Chico era cândido, cordial, generoso com todo mundo. Mas foram muito poucos os que o Chico abriu a porta da intimidade. Isso, queridos amigos, precisa de ser considerado. E eu aprendi com Arnaldo e com Clóvis Tavares, porque eu me inspirei muito no Wallace e no Clóvis para escrever o livro Chico Diálogos. Eu li muitas vezes 30 anos com Chico Xavier e Amor e Sabedoria de Emmanuel, do Clóvis. Eu peguei todas as pistas que eu dei conta. Então, vasculhar o passado foi a partir do Clóvis. Porque, como dizia Arnaldo, o Clóvis é que anotava. O Arnaldo era a memória. E o Wallace, do seu jeitinho todo especial de perguntar para o Arnaldo. Então, esses espíritos nos ajudaram muito. Mas eu quero dizer, então, o seguinte, que o período, a mediunidade gloriosa do Chico, foi nos anos 40, foi nos anos 50,
Por quê? Toda energia, circunstâncias favoráveis. Ele trabalhava na Fazenda Modelo, que era um campo de refugiados da Segunda Guerra Mundial, porque os espíritos, Narcisa e tantos, disseram que lá era um ambiente sem contaminação psíquica. Foi lá que ele escreveu, psicografou, como queira, Paulo Estevam, a obra Astro. Toda a psicografia do Chico, do Emmanuel, Chico é médium, não confundamos. Ela gravita em torno do Paulo e Estevam. Perceba. Então, qual era o grupo? Quem eram os amigos daquele período, da mediunidade gloriosa? Sem desconsiderar outros tempos, outras pessoas, mas era um outro contexto, outro movimento, outra cidade, outra dimensão, outra vibração, mídia, microfone, televisão, massa. Perde-se qualidade em aspectos e ganha em outros. Não entro no mérito do melhor ou do pior. Eu estou dizendo sobre o aspecto transcendente de um grupo. Porque estes corações que não moravam lá, mas a presença deles era uma retroalimentação para o trabalho. Clóvis foi pai do Arnaldo. Pepino, Pierino de Colonna. O Chico esteve com eles lá na Borgonha. Observe, o Wallace. Eles estiveram próximos de Francisco de Assis. Está escrito no livro Chico Diálogos. Vocês relembraram Pietro Baldi falando do Wallace lá naqueles tempos. Então, Pietro Baldi registrou aqui, o Chico registrou ali. Então, um contexto muito favorável. Então, meu amigo, quando você encontra um amigo, é uma injeção, é proteção, é saudade, é carinho. Érato Marcelino foi considerado um dos maiores reis da história da Espanha. Quem era o braço direito desse rei? O Duque de Alba, Fernando Álvares de Toledo, Arnaldo Rocha, que tinha desencarnado algumas décadas antes, e ele foi Filipe Hermoso, falam errado por aí, Filipe o Belo. Filipe o Belo é da França, ele foi Filipe Hermoso, neto. Ele veio da família dos Habsburgos, a mesma família da princesa Leopoldina, na história do Brasil. Só que aqui eu estou 4 séculos antes. Felipe el Hermoso casou com Joana de Castela. Chico Xavier, conhecida a rainha Joana Louca, filha do casal Fernando de Aragão, estou ficando enferrujado, hein? Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os reis católicos. Vocês sabem quem eles foram em Pedro Leopoldo? A família que acolheu Chico quando era jovem. Me refiro a Rômulo Joviano e Maria Joviano. Rômulo, o patrão do Chico, ele foi o pai da rainha lá na Espanha. Quem era o pai de Rômulo Joviano? Arthur Joviano, que no mundo espiritual ofereceu o livro Jesus no Lar e assinou Neio Lúcio. Personagem do livro 50 anos depois, aquela família toda. Então, são espíritos que vão se reencontrando, fazem parte da mesma família. Você pode dizer, mas Kardec fala que tem a parentela corporal e a espiritual. Eu estou falando da espiritual. A definir que a nossa parentela não significa que nos amamos plenamente, mas somos espíritos compromissados com uma causa. Eu não tenho dúvida em afirmar que eu e vocês,
olha só, nós somos da mesma família. Nós não viemos fazer uma live aqui aleatória. Nós não viemos falar de Wallace Rodrigues Leal por acaso. O acaso, afirmou o André Luiz no 16º capítulo do livro, Nos Domínios da Mediunidade. O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Esforcemos que nós vamos entender por que nós estamos fazendo uma live, por que nós estamos tentando escrever uma história, por que Jesus nos acolhe mais uma vez, nos dando uma oportunidade. Parafraseando Paulo de Tarso, na 2ª carta aos Coríntios, revivermos o ministério da reconciliação. Eis o projeto do Cristo, reconciliarmos, amarmos uns aos outros. Então eles são família. Família querida, que nós não podemos prescindir, que nós não podemos esquecer. Por isso, eu encerro de verdade agora a minha participação, que eu tenho uma reunião mediúnica daqui a pouco, agradecendo. Wallace, valeu. Se der, me convide aí para um papel dos mais insignificantes no próximo roteiro, nesse filme que vocês estão rascunhando, elaborando no mundo espiritual. E que possamos todos depois celebrar a vida, dizendo novamente, Ave Cristo. Obrigado, pessoal. Me desculpe. Obrigado. Agora, foi um prazer ter a sua participação aqui com a gente, tá?